Olá pessoal! Por um momento, imagina acordar amanhã e descobrir que sua aposentadoria perdeu poder de compra, ou que o valor do salário mínimo passará anos sem um aumento real, ou que o valor do salário mínimo foi desvinculado do benefício que você recebe todos os meses. Agora, vamos imaginar que o valor de um benefício social, como o Bolsa Família ou o BPC-Loas, foi reduzido, da noite para o dia. Como tudo isso afetaria sua vida e de sua família e o seu bolso? Imaginou? Pois é. Hoje vamos falar sobre um tema que afeta diretamente milhões de brasileiros que recebem aposentadorias. Ou benefício de prestação continuada, conhecido como BPC-Loas. Ou os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família. Também vamos abordar o valor do salário mínimo. Agora, talvez você esteja se perguntando: o que a política tem a ver com tudo isso? A resposta é simples. As decisões tomadas pelos governos eleitos influenciam diretamente no valor dos benefícios que vocês recebem, nos reajustes do salário mínimo e nos recursos destinados aos programas sociais. Por isso, é importante entender o que diferentes correntes políticas, como por exemplo, de esquerda, direita ou extrema-direita neoliberal, defendem e como essas propostas podem melhorar ou arruinar a vida das pessoas, e a sua, inclusive. A extrema-direita neoliberal e seus impactos na proteção social. Nos últimos anos, diversos partidos e movimentos identificados como de direita ou extrema-direita ganharam força em vários países. É bom que se diga que os movimentos identificados como de direita ou extrema-direita geralmente andam de braços dados com um modelo político e econômico conhecido como ideologia neoliberal. Entretanto, dificilmente você escutará alguma pessoa desses grupos afirmar abertamente que defende as práticas da ideologia neoliberal. A união entre o neoliberalismo e a extrema-direita, ou direita, cria um cenário explosivo, que pode colocar em grande perigo as populações mais vulneráveis, e as políticas públicas de bem-estar social, em consequência da desconstrução ou desmantelamento de direitos sociais, com o agravamento das desigualdades, e o desamparo institucional, o que ocasionaria uma exclusão sistêmica ou generalizada. O desamparo institucional pode se manifestar na precarização do bem-estar social, atingindo os serviços de saúde pública como o SUS e os serviços da assistência social, que atende a população mais vulnerável da população. Nesse momento, você deve estar se perguntando: mas, como eu posso identificar alguém ou grupos que defendem a extrema-direita? Vejamos agora algumas possíveis características comportamentais gerais vistas em grupos ou indivíduos da extrema-direita. Práticas de discurso de ódio explícito contra minorias étnicas, religiosas, de gênero e de orientação sexual divergente. Usam com muita frequência um discurso hostil, agressivo e arrogante, ameaçador, ofensivo, com xingamentos, e dominado pela raiva, que pode ser real ou aparente. Como norma comunicativa, ou seja, em entrevistas, debates, vídeos, como meio para intimidar ou desqualificar seus interlocutores, entre outros. Podem também recorrer ao deboche, escárnio ou ironia, como resposta a críticas ou quando são confrontados com dados verdadeiros sobre suas declarações ou comportamentos. Tal procedimento também visa desqualificar e ridicularizar seu interlocutor. Aparentemente, não sentem a menor vergonha ou remorso em usar de mentiras ou meias-verdades para justificar alguma coisa que seja do interesse deles. Podem apresentar comportamentos sectários, que lembram a estética e a lógica do nazifascismo histórico, como culto a um líder supremo, intolerância extrema, racismo extremo, culto ao emprego da força física para resolver conflitos, agressões verbais ou físicas, exaltação da violência, desprezo por instituições democráticas e o Estado de Direito. Preconceitos estruturantes, racismo, xenofobia, homofobia, misoginia, aporofobia, como pilares centrais.
criminalização da pobreza e associação entre vulnerabilidade social e periculosidade. Ataque sistemático a políticas públicas de bem-estar social, assistência social e transferência de renda, como aposentadorias, o benefício de prestação continuada, BPC-Loas e o Bolsa Família, Vale Gás ou Gás do Povo, PED-6, entre outros. Em geral, no Brasil, costumam classificar pessoas ou grupos que defendem as políticas públicas de bem-estar social, como comunistas, webcomunistas, fascistas, ou socialistas, como técnica para desqualificar, ridicularizar e intimidar aquelas pessoas ou grupos. Hierarquização da dignidade com base na produtividade econômica. Interseção entre o ataque aos pobres e o racismo estrutural, em contextos como no brasileiro. Tendem sempre a procurar criar situações de crise, conflito, de ser antissistema, inventando ou apontando culpados, ou ameaças fictícias. Também tendem a criar polêmicas, para promoverem o caos, o conflito, instalar medo, a insegurança e a desordem social sistêmica. Tendências negacionistas em relação aos dados ou fatos cientificamente comprovados. Podem se apresentar contra os pilares básicos da democracia, antissistema, tais como imprensa livre, separação dos poderes, proteção das minorias, direitos humanos, justiça social e direitos sociais. Com frequência podem se apresentar como defensores de um pseudomoralismo comportamental, aliado a um fanatismo religioso, e a um nacionalismo exagerado, como estratégia de mobilização de seus apoiadores. Os horrores do autoritarismo da extrema-direita espreitam nas sombras e se escondem na linguagem da vida cotidiana, e devemos estar atentos para poder identificá-los, para a preservação da civilização, do diálogo e da democracia. Não se trata de retórica discursiva, mas de uma disputa acirrada entre civilização e barbárie, diálogo e força bruta, democracia e ditadura, que estão em jogo. A esquerda neoliberal e seus impactos na proteção social. No bloco anterior, vimos como a direita e a extrema-direita neoliberal costuma abordar a questão da proteção social, de maneira excludente e desumanizante, não aceitando, praticamente, nenhum tipo de avanço dentro do campo do progresso social e nos direitos civis. Agora, vamos analisar a visão da esquerda neoliberal sobre esse mesmo tema. Já os grupos de esquerda neoliberal, em geral, costumam defender políticas públicas com características neoliberais, entretanto, de maneira mais brandas e igualitárias, onde o Estado ou o governo atua mais diretamente na proteção social, nos direitos sociais e na distribuição de renda dos seus cidadãos, visando a promover assim o bem-estar social da população e o crescimento econômico do país ao mesmo tempo. Entretanto, é bom destacar que isso não exclui a possibilidade de que, em algum momento, essa esquerda neoliberal mais boazinha, branda e igualitária, possa se comportar de maneira excludente e desumanizante, semelhantes àqueles praticados pela direita e extrema-direita neoliberais. Um ponto importante a se considerar é que a harmonia social da população é fundamental para garantir o bem-estar de todos a longo prazo. O que a redução dos gastos públicos, austeridade fiscal, representam para o valor do salário mínimo, para as aposentadorias, o benefício de prestação continuada, BPC-Loas, e o Bolsa Família. Depois de analisar diferentes visões de partidos políticos de direita e extrema-direita neoliberais, e de esquerda neoliberal, sobre as políticas governamentais de proteção social, vimos que, basicamente, a diferença entre ambas está na abordagem das questões relacionadas à proteção social da população e na intensidade da aplicação da redução dos gastos públicos, conhecido também como austeridade fiscal neoliberal, e seus efeitos práticos no valor do salário mínimo, nas aposentadorias, nos benefícios sociais ou assistenciais como o BPC e o Bolsa Família.
Nesse contexto, o valor do salário mínimo, das aposentadorias e benefícios sociais frequentemente entram no debate porque representam uma parcela significativa do orçamento público para os mais pobres. Convém repetir entretanto, aparentemente, não existe falta de dinheiro, ou nenhum tipo de controle fiscal, contingenciamento, ou de arcabouço fiscal, ou de redução de gastos para os orçamentos do governo, destinados ao pagamento da dívida pública ao setor financeiro. Quais os principais riscos que a redução dos gastos públicos, arcabouço fiscal ou austeridade fiscal representam para o salário mínimo? Reajustes menores que os observados em políticas de valorização real do valor do salário mínimo. Correção apenas pela inflação, sem aumento acima dela, ou seja, sem valorização real do seu valor arroxo salarial. Mudanças na fórmula de reajuste para limitar o crescimento do valor real do salário mínimo ao longo dos anos. Ao invés de atrelar o reajuste do piso salarial à inflação somada ao crescimento do produto interno bruto, esses governos costumam limitar a correção estritamente à inflação passada, mais a adição de um pequeníssimo percentual em torno de 2 a 3%. Na prática, isso pode afetar não apenas trabalhadores ativos que recebem remunerações baseadas no valor do salário mínimo, mas também aposentados e beneficiários do BPC-Loas cujos pagamentos são vinculados a ele. O salário mínimo serve de referência para milhões de trabalhadores e aposentados no Brasil. Quando ele recebe aumentos acima da inflação, o poder de compra tende a crescer. Quando os reajustes ficam próximos ou abaixo da inflação, o dinheiro passa a comprar menos produtos e serviços ao longo do tempo. Na prática, é esse valor do salário mínimo que separa muitos trabalhadores, aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC de viver nas calçadas brasileiras. É bom lembrar a todos que, apesar do Brasil ser a maior economia da América do Sul e da América Latina, em valores absolutos, o valor do salário mínimo pago no Brasil em 2026 só é maior do que o da Argentina, $224, aproximadamente R$ 1.154, e o da Venezuela, que é inferior a $1 ou aproximadamente inferior a R$ 5, em valores oficiais. Entretanto, o maior valor do salário mínimo na América do Sul é do Uruguai, em 2026, com $648 ou aproximadamente R$ 3.336. Agora, uma curiosidade interessante. Se considerarmos a atual fórmula de valorização do salário mínimo no Brasil e admitirmos um crescimento constante de R$ 100 por ano, o resultado é chocante. O Brasil, que é a maior economia de toda a América Latina, só vai atingir o valor do salário mínimo atual do Uruguai, que passa de R$ 3.336 daqui a 17 anos. Ou seja, só veríamos esse valor no Brasil, no ano de 2043, e apenas para empatar com o valor que o Uruguai já paga hoje, em 2026. Lembrando que estamos falando em termos de valores absolutos apenas, sem considerar o custo de vida, que no Uruguai é bem maior que no Brasil. Para termos uma ideia, esse valor R$ 3.336 no Uruguai é insuficiente para uma só pessoa pagar todas as suas contas mensais. Ao percebermos que o Brasil precisará de longos 17 anos, apenas para alcançar o valor nominal do salário mínimo que o Uruguai paga hoje, R$ 3.336, em 2026, fica claro que a atual política de valorização é de longuíssimo prazo. Esse aumento real de 1 a 3%, baseado no PIB, é um avanço, mas ainda é um aumento anual irrisório diante das reais necessidades da população. 17 anos equivale ao tempo de uma criança nascer, crescer e se tornar um adolescente, quase um adulto. Vamos considerar que é muito tempo mesmo. Quais os principais riscos que a redução dos gastos públicos, arcabouço fiscal ou austeridade fiscal representam para as aposentadorias? Aumento da idade mínima para a aposentadoria.
Regras mais rígidas para a obtenção do benefício. Redução do ritmo de crescimento dos benefícios. Incentivo maior à previdência privada. Muitos aposentados dependem exclusivamente de seus benefícios para pagar alimentação, aluguel, contas de água, energia elétrica e medicamentos, entre outras despesas mensais. Se o valor dos benefícios perde poder de compra, as dificuldades do dia a dia podem aumentar a tal ponto que quaisquer despesas inesperadas que aconteçam no dia a dia deles, como por exemplo, uma lâmpada queimada, ou uma gripe, ou dor de dente, ou a geladeira quebrar de repente, pode se transformar em um pesadelo. Quais os principais riscos que a redução dos gastos públicos, arcabouço fiscal ou austeridade fiscal representa para o benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS? O BPC-LOAS garante um salário mínimo mensal a idosos com 65 anos ou mais e para as pessoas com deficiência sem condições para o trabalho. Em situação de extrema pobreza, cuja renda mensal familiar por pessoa seja inferior ou igual a 1/4 do valor do salário mínimo. Em 2026, esse valor, 1/4 do valor do salário mínimo, representa R$ 405,25. Por um momento pense, que tipo de privações uma família ou um indivíduo sofre? Viver um mês inteiro com apenas R$ 405,25. Possíveis mudanças que costumam ser discutidas por governos neoliberais mais focados em contenção de gastos incluem critérios mais rígidos para ter acesso ao programa, revisões cadastrais, conhecidas como pente fino, mais frequentes, mudanças na definição de renda familiar, tentativas constantes, na verdade, ataques sistemáticos e cruéis do Estado para desvincular o BPC do valor do salário mínimo, querendo a todo custo acabar com um direito garantido na Constituição de um salário mínimo mensal às pessoas com deficiência e aos idosos em situação de vulnerabilidade social. Direito que encontra-se expressamente citado no artigo 203, inciso 5, do texto constitucional. Esse último ponto costuma gerar bastante debate porque, se o benefício deixar de acompanhar automaticamente o valor do salário mínimo, seu valor real pode diminuir de maneira muito rápida ao longo dos anos, sendo totalmente esmagado pela inflação real, aquela que é sentida no bolso. Na prática, perdendo totalmente sua capacidade de proteção social aos idosos e deficientes físicos sem condições para o trabalho. Na prática, é como empurrar idosos com 65 anos ou mais e deficientes físicos sem condições para o trabalho, para ir morar diretamente nas calçadas brasileiras. O Estado diz que precisa economizar recursos. Mas onde essa economia será feita? Nas revisões das grandes renúncias fiscais ou retirando dos mais pobres e vulneráveis da população. Enquanto existem debates sobre reduzir a proteção social de pessoas vulneráveis, como idosos e deficientes físicos, sem condições para o trabalho, também existem grandes renúncias fiscais concedidas a setores ricos da economia. Então a questão não é apenas quanto o Estado gasta, mas quais prioridades ele escolhe. Um salário mínimo não transforma ninguém em rico. Não garante luxo. Não garante conforto. Mas pode garantir algo essencial: a sobrevivência de milhões de pessoas idosas ou de deficientes físicos, tentando pagar sua alimentação, remédios e despesas mensais básicas, com um mínimo de dignidade. Quais os principais riscos que a redução dos gastos públicos, arcabouço fiscal ou austeridade fiscal representam para os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família? Em programas como o Bolsa Família, os riscos normalmente apontados por críticos incluem redução de cobertura, regras mais restritivas para entrada e permanência no programa, reajustes abaixo da inflação ou congelamento dos valores do programa, menor expansão do programa em períodos de crise,
Programas como o Bolsa Família foram criados para auxiliar famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Os defensores desses programas argumentam que eles ajudam a reduzir a fome, melhorar a frequência escolar e garantir condições mínimas de sobrevivência. Quem não lembra de pessoas famintas e desesperadas na fila do osso? Ou procurando por comida nos caminhões de coleta de lixo, na época da pandemia da Covid-19. No debate público, muitas vezes aparecem argumentos que apresentam os beneficiários de programas sociais como pessoas acomodadas ou sem interesse em trabalhar. Mas essa visão simplifica uma realidade muito mais complexa. Para muitas famílias em situação de pobreza, um auxílio financeiro não representa conforto ou privilégio. Representa a possibilidade de comprar alimentos, pagar uma necessidade básica e manter um mínimo de dignidade. Um salário mínimo não transforma ninguém em rico. Não garante luxo. Não garante conforto. Mas pode garantir algo essencial: a sobrevivência. O alimento sobre a mesa, a compra de um botijão de gás, um remédio para quem precisa, pagar um transporte público, além de pagar algumas despesas básicas mensais. Como alguém desempregado, poderá procurar um emprego sem ter o dinheiro do transporte para ir e voltar para casa, ou sem energia porque há dias não tem uma alimentação decente em casa. Essas são questões que não passam pela cabeça das pessoas que sempre tiveram de tudo. Fazendo esse tipo de questionamento, é que podemos perceber a importância e o efeito concreto desse benefício na vida de milhões de pessoas. Se há desvios, fraudes ou outros delitos, entretanto, compete às autoridades ligadas à segurança pública do Estado investigar, identificar, julgar e aplicar as penas cabíveis, quando necessário, aos responsáveis pelas fraudes. Informação, cidadania e escolhas políticas. Antes de apoiar qualquer candidato, partido ou governo, procure conhecer suas propostas e entender como elas podem afetar a sua vida e a de sua família. A informação é uma das ferramentas mais importantes para o exercício da cidadania. Por isso, compare diferentes pontos de vista, analise os fatos e forme sua própria opinião. É comum políticos e seus partidos, uma vez eleitos, esquecerem completamente o que prometeram ou disseram, durante os períodos de campanha política, para serem eleitos. Mas também é importante não confiar cegamente em nenhum partido político. As palavras são importantes, porém são as ações concretas que revelam quais interesses estão sendo defendidos. Por isso, observe não apenas o que políticos e partidos prometem durante as campanhas, mas também o que fazem depois de eleitos. Afinal, é na prática que podemos comparar os discursos e seus resultados, e tirar nossas próprias conclusões. Para finalizar, informe-se. Compare propostas. Não aceite discursos sem questionar. Observe os resultados na prática. E então forme sua própria opinião. E se você gostou e achou esse vídeo útil, talvez possa pensar em compartilhá-lo para outras pessoas, em especial, aposentados, pensionistas e beneficiários de programas sociais como o BPC Loas e o Bolsa Família. Obrigada por assistir, e até uma próxima oportunidade.